Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Coelho, sou consultor da Veneziano Lopes e hoje o assunto é metas. Uma das coisas que as pessoas nos perguntam muito, né? Qual é a importância da gente ter uma meta, qual a importância da gente definir, traçar um objetivo, né? Eu acho que quando a gente começa a falar sobre metas, a gente tem que partir de um princípio que metas é o nosso norte. Só que muitas pessoas, né, muitas equipes, vendedoras, vendedores, tendem a associar meta a algo ruim, a algo que é aquela pressão, sabe, exagerada, aquela coisa pesada, aquela carga toda negativa. Sendo que meta não é isso. Meta, como eu falei, é o nosso norte, a meta ela vai nos direcionar. Não tem como uma empresa, um comercial não ter uma meta. E a meta, ela não é para ser fácil. A meta ela é desafiadora, a meta ela precisa nos desafiar, porque é através dela que vai haver o crescimento, é através dessa superação que os resultados vão começar a acontecer. Então, meta não é apenas importante, meta é muito importante. Ter uma meta bem definida, uma meta bem estabelecida é o que há de mais importante num time comercial, porque senão o seu time ele anda em círculos. Quando não se tem meta, você não tem parâmetro do que é bom e o que é ruim. Você não consegue entender se você está no caminho ou fora dele. Sem uma meta definida, não há correção de curso. Você sabe o que é correção de curso? Correção de curso é quando o seu time está indo para o caminho errado, você vai lá e você traz novamente para um caminho. Você traz aquele time de volta para o trilho. E isso tudo eu só consigo se eu tenho uma meta bem estabelecida. Aí, ok, nós já entendemos, né, a importância da meta. Beleza, já sei que eu preciso ter uma meta, já sei que a minha empresa precisa ter esse norte, top. Mas e aí, como que eu vou calcular essa meta? Né? Como que eu chego lá? O que eu devo fazer para calcular uma meta clara, desafiadora e coerente? A gente tem que entender alguns pontos antes de chegar na meta. Ponto número 1. Qual é o meu histórico de vendas? Né? O quanto que eu vendia, quanto que eu vendo, por exemplo, em média por mês. Qual é a minha média de vendas? Beleza, então eu já sei qual é a média de faturamento que a minha empresa está fazendo. Vamos pensar assim que eu estou elaborando uma meta para uma loja, por exemplo. Então eu já sei qual é a média de faturamento mensal dos últimos 3 meses. Legal. Aí, agora eu preciso da informação número 2, que é o quanto que eu vendi nesse mesmo período no ano passado. Então eu já tenho essa segunda informação. Então eu já tenho a primeira informação que é, eu sei o quanto que eu estou vendendo em média, por exemplo, este ano, e agora eu já sei o quanto que eu vendia nesse mesmo período no ano passado. Então eu tenho comparativo do quanto que eu estou crescendo nesse período. E agora a informação número 3, o quanto que a minha empresa precisa vender para ela operar de maneira saudável. O que é operar de maneira saudável? Eu ter os meus custos ali, ok, custo fixo, custo variável, eu ter a minha margem de lucro saudável, eu ter ali um capital de giro bacana para poder estar investindo recursos novos no meu negócio. Isso é um ponto de equilíbrio. Então eu já sei o quanto que eu estou vendendo por mês, o quanto que eu vendi no período do ano passado, por exemplo, mesmo período no ano anterior, e eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio. Eu partindo desses 3 pilares, desses 3 princípios, eu consigo construir uma meta. Eu consigo, por exemplo, estabelecer um crescimento, vamos supor, eu quero crescer em relação ao ano passado 15%, 20%, 10%. E a partir daí eu vou olhar para esse crescimento, para essa meta pré-estabelecida e ver se ela é compatível com o meu ponto de equilíbrio. A partir daí eu tenho uma meta clara, eu tenho uma meta que ela é desafiadora e coerente para o meu negócio. Agora vamos para o que realmente a gente precisa saber hoje. Como que isso vai me ajudar a vender mais? Quando a gente tem uma meta clara, uma meta mensal, por exemplo, eu sei que a minha meta esse mês é vender tantos mil-reais. Através dessa meta principal, que é a meta mês, eu consigo subdividir ela, por exemplo, em metas dia. Eu tendo a minha meta do dia, eu sei qual o meu objetivo naquele dia em específico. E essa informação, por mais simples que ela possa parecer, ela é o grande divisor de águas de um negócio. Uma equipe que tem metas claras, uma equipe que sabe exatamente o que tem que fazer naquele dia, pode ter certeza que é uma equipe que vende muito mais.
Porque sempre tem aquela coisa, como eu falei anteriormente, quando você tem o parâmetro do que é bom, o parâmetro do que é ótimo, o parâmetro do que é extraordinário, do que é o mais ou menos, você consegue ter uma equipe que se posiciona de maneira diferente. Você consegue injetar um gás diferente no seu time. Então, quando você tem uma meta do dia bem estabelecida, você tem um time muito mais engajado. Você consegue se posicionar de uma maneira até diferente. Vamos pensar da seguinte forma: hoje eu estou na metade do meu dia e eu tenho uma meta X para atingir. Só que nessa metade do dia eu ainda estou abaixo do meu dia, abaixo da minha meta. Se eu estou abaixo da minha meta, vocês não concordam que, por exemplo, na segunda parte desse dia, na segunda metade do dia, eu vou precisar imprimir um ritmo mais forte para conseguir atingir? Você não concorda que se eu estou abaixo da minha meta, eu vou precisar colocar muito mais energia para conseguir atingir ela? Só essa energia, essa mudança de atitude, essa mudança de postura no decorrer do dia já vai me ajudar a vender mais. Por mais talvez que eu não consiga atingir aquele resultado estabelecido ao longo do dia, minha meta do dia é tal valor, eu não consegui atingir ela, mas essa mudança de atitude, essa mudança de postura vai fazer com que eu consiga chegar mais perto. E eu consiga muitas vezes transformar um dia que tinha tudo para ser péssimo num dia ok, num dia razoável. E é assim que a gente consegue transformar dias ruins, por exemplo, em dias razoáveis, dias ok, e dias ótimos em dias extraordinários, com uma simples meta e acompanhamento. Então, só reforçando aqui, além da meta bem estabelecida, tem que haver o acompanhamento. Não existe comercial que resista à falta de acompanhamento. Não existe faturamento que se sustente sem acompanhamento, sem o processo. Então, implante as metas, mas acompanhe. Não adianta você querer acompanhar a meta só no final do mês, viu? Não vai dar resultado não. Falar de metas, a gente está falando de algo complexo e algo que é muito longo, mas com essas dicas que eu passei, tenho certeza absoluta que vai lhe ajudar bastante, você vai conseguir ter um bom norte. Lembrando que esse é só o início, você tendo mais dúvidas, você até mesmo algum tipo de dificuldade, deixa aqui nos comentários, mande um direct para nós no nosso @venezianolopes, a nossa página no Instagram, curte, comente, compartilhe. Deixa um oi também no nosso contato no WhatsApp, vai ser um prazer estar te ajudando e poder estar tirando aí mais dúvidas.